Fala, maníacos! Esse caso real aconteceu em Mississauga, no Canadá, em 1982. Era uma zona industrial, então não tinham casas nesse bairro. Eram só fábricas, indústrias, galpões, maquinários, caminhões. E tem uma empresa chamada Grupo 600. Então, nessa sede, na parte da administração, tinham vários funcionários e tinha a secretária que trabalhava no mesmo ambiente, então tinham várias mesas com vários funcionários. E uma secretária que se chama Rose, e o telefone toca. A Rose atende e fala: Grupo 600, bom dia, o que eu posso lhe ajudar? E o cara responde do outro lado: meu nome é Fred e tem um corpo atrás do seu galpão. A Rose ficou estranha, né? Falou: como é que é? Um corpo? É isso? Isso, meu nome é Fred e avisa as autoridades que tem um corpo atrás do seu galpão. O colega da mesa do lado da Rose ainda perguntou para ela: vem cá, Rose, tá tudo bem? O que aconteceu? Você tá meio estranha. Aí ela falou: olha, um cara acabou de ligar aqui dizendo que tem um corpo atrás aqui da fábrica. O cara falou: olha, só pode ser um trote, né? Ninguém liga para uma outra pessoa e fica falando que tem um corpo ali atrás. Aí a Rose falou: não, tá, tudo bem, né? Mas a Rose ficou com aquilo, vamos dizer assim, com a pulga atrás da orelha, né? E foi lá atrás da fábrica mesmo. Ela saiu e foi lá nos fundos para ver o que tinha lá, então. Era um baita de uma fábrica que a Rose trabalhava. Então ela caminhou um tempo em volta do galpão esse para chegar até no fundo, né? E entre uma fábrica e outra tinha um canteiro que tinha um mato assim, mais ou menos de 1 metro de altura. E quando a Rose foi chegando perto, ela viu que realmente tinha alguma coisa naquele mato. E quando ela chegou perto, ela viu que realmente tinha um corpo ali dentro do mato. A polícia, lógico, foi chamada, cercou a área em volta do corpo, a imprensa também já estava lá, e nessa hora chegaram os investigadores para começar a analisar a cena do crime. Os investigadores ficaram alarmados com a cena do crime porque o corpo, além de apresentar violências de abuso, ele estava muito machucado. Então, o abuso físico era uma coisa que eles não estavam acostumados tanto assim. Ela estava realmente muito, mas muito machucada. E ela também estava completamente desfigurada. Tinha um bloco de concreto na cabeça dela. Era uma mulher, estava deitado de costas. Os investigadores imediatamente começaram a processar o local do crime, procurando marcas de pegadas, cabelos, tentando ver se achava algumas digitais, mesmo sendo difícil encontrar uma digital no bloco de concreto, mas eles estavam procurando qualquer evidência que pudesse sugerir quem tinha feito uma atrocidade daquela. 1 hora depois, o telefone toca novamente na sede da empresa, do Grupo 600. E a Rose atende novamente, sem imaginar quem poderia ser, né? Pois era o Fred de novo, que estava ligando. E ele falou a seguinte frase: o futuro é incerto, o fim está sempre próximo e você também vai morrer. E desligou o telefone. A polícia, que já estava ali no fundo da fábrica analisando a cena do crime, foi informada que o provável assassino, Fred, tinha ligado novamente e ameaçado a Rose. Aí eles foram lá dentro da fábrica conversar com a Rose. Mas era uma situação muito estranha, porque em todos esses anos de investigação, a polícia nunca tinha deparado com alguém que ficava ligando e passando pistas para ser identificado, né? Já que o Fred estava ligando, então a polícia resolveu grampear o telefone da fábrica, na esperança que ele ligasse de novo. O objetivo era descobrir de onde que o Fred estava ligando. O telefone tocou de novo e a polícia falou para Rose: olha, se for o Fred, conversa com ele o máximo que tu puder para a gente tentar descobrir de onde está falando. E quando ela atendeu, era o Fred mesmo. Só que dessa vez ele falou o seguinte:
Eu coloquei bomba, coloquei umas bombas aí no prédio e vocês têm 3 minutos até ela explodir. E desligou o telefone. A polícia imediatamente mandou esvaziar a fábrica. Tinha uma ameaça de bomba, né? E só pediram para a Rose continuar lá dentro. Mas a Rose estava completamente apavorada, né? E a polícia falou, olha, tu fica tranquila, a gente tem certeza que não tem bomba nenhuma, mas a gente precisa que tu fique aqui, porque se ele ligar, tu conversa com ele e tenta prolongar o máximo possível dessa conversa para que a gente consiga localizar onde ele está. Dentro do prédio só estavam os investigadores e a Rose, e o telefone toca de novo. Era o Fred, falando que só tinha mais 90 segundos até explodir a bomba e que em pouco tempo não importava mais. E a Rose ainda perguntou, mas aonde você colocou a bomba tal? E ele falou, não, coloquei 2 andares abaixo da sua sala, agora falta pouco para explodir e daqui a pouco não vai sobrar mais nada e tal. E desligou o telefone. Nessa hora, os investigadores e a Rose saíram correndo e foram se abrigar na frente do prédio atrás dos carros da polícia. Os segundos passaram e a bomba não explodiu. Então a polícia tinha certeza que era um trote. E a Rose, coitada, completamente abalada com toda essa situação, a polícia finalmente liberou ela e pediu para ela ir embora para casa, para descansar um pouco, né? Apesar de ter sofrido bastante, o trabalho da Rose funcionou, porque ela conseguiu conversar por mais tempo na última ligação com o Fred, que a polícia acabou descobrindo aonde que vinha a ligação. E vinha de uma fábrica chamada Wilron, que por acaso ficava atrás da fábrica do Grupo 600. A primeira ideia da polícia era de cercar a fábrica Wilron e conversar com todos os funcionários, mas eles acharam melhor não. Melhor esperar um pouco mais para que o suspeito achasse que estava com uma vantagem em cima da polícia. Eles iam nessa fábrica no horário em que não tivesse funcionários para poder analisar todo o local. A polícia continuava investigando a cena do crime e encontraram pedaços de cabelo queimado da vítima. A essa altura, a polícia já tinha uma possível identificação da vítima. Era uma moça, uma adolescente que tinha desaparecido na noite anterior, se chamava Darlene. As descrições eram muito parecidas, a cor do cabelo, a altura, o que estava vestindo. E a Darlene tinha ido se encontrar com alguém na noite anterior e não voltou para casa. Ninguém ainda tinha passado na casa da Darlene, então o investigador resolveu passar lá para conversar com a família. Quando o investigador chegou na casa da Darlene, só estava a irmã da Darlene, porque a mãe dela estava na rua procurando a filha. Uma situação bem difícil. Infelizmente, o policial teve que dar notícia que encontraram o corpo de uma moça e pela descrição era quase certo que era a Darlene. Nessa hora chegou a mãe da Darlene em casa. E, óbvio, não quis acreditar no que o policial falava, né? Nenhuma mãe ou pai quer escutar uma notícia horrível dessa. A mãe ficou extremamente chateada. O policial falou para a mãe da Darlene que não tinha como identificar porque ela estava muito machucada e desfigurada. E pediu algumas descrições. Então a mãe falou, ela estava com uma jaqueta, jeans, uma calça, ela tinha uma correntinha. E o policial falou, olha, nós vamos ter que ir no necrotério para a senhora tentar identificar, para ver se é a sua filha ou não mesmo. O policial levou a mãe da Darlene até o necrotério. E no caminho, lógico, a pessoa vai pensando, será que é, será que não é? Difícil, muito complicado. O médico mostrou o corpo para a mãe da Darlene, mas ela infelizmente não pôde reconhecer a filha. Realmente ela estava completamente desfigurada. Ela até acreditava que sim. Como não foi possível fazer a identificação, a polícia foi até a casa da Darlene para coletar impressões digitais, cabelo e coisas que pudessem identificar com o corpo, né? A Darlene era uma adolescente de 16 anos, normal, gostava de moda, de música, de maquiagem, tinha amigos, era querida, e ela tinha um namorado, e foi com ele que ela foi se encontrar na noite anterior. Bom, como ele foi a última pessoa que esteve com a Darlene, ele era um dos principais suspeitos, né? E a polícia foi atrás dele para conversar.
Ele explicou que eles tinham se encontrado na noite anterior para assistir um filme, tinham conversado, e já era tarde, e ela resolveu ir embora de ônibus. E ele foi com ela até a parada de ônibus. Só que quando chegou na parada de ônibus, ela falou para ele ir embora. Ele não queria, mas ela insistiu: não, pode ir embora, tá tudo bem. Ele falou: então tá, eu vou para casa, eu vou correndo, porque da janela do meu quarto eu fico te vendo aqui. E foi correndo para casa. Só que quando ele chegou em casa e olhou pro ponto do ônibus, ela não se encontrava mais. Ele achou que talvez era óbvio que tinha pego o ônibus e ido embora, né? Ele não imaginava que tinha acontecido essa coisa terrível com ela. E ele ficou completamente arrasado, né? Se sentindo culpado por ter deixado ela ali. É óbvio, né? Como ele tinha um álibi e respondeu todas as questões, tudo, ele foi descartado como suspeito. O Fred, ele começou a ligar para a casa da Darlene, falando coisas horríveis para a irmã e para a mãe dela. A polícia começou a investigação e conversaram com o dono da fábrica Wilron, que ficava atrás da cena do crime, atrás da fábrica onde a Rose trabalhava. Eles foram um horário com o proprietário à noite para darem uma olhada nas fábricas, né? E perguntaram para o dono da fábrica: olha, existe algum telefone aqui onde algum funcionário pode ligar? Tudo. Ele falou: olha, tem esse telefone aqui, é o único que tem aqui, fica bem no final aqui da fábrica. Se alguém ligou, só pode ter sido daqui, mas só tem esse telefone e todos os funcionários, que eram mais ou menos uns 30 funcionários, têm acesso a ele. O telefone ficava do lado de uma porta. E a hora que o policial abriu essa porta, ele dava de fundos bem para a cena do crime, naquele mato que separava a fábrica Wilron do grupo 600. Então tinha uma vista total da cena do crime. Só que para a polícia era o seguinte: não quer dizer que a pessoa que ligou fosse o assassino. Esse era o problema. Tinha que tentar incriminar a pessoa que ligou para ver se era realmente o assassino. Como tinham poucas evidências do assassino, a polícia resolveu utilizar uma técnica nova, que até então nunca tinha sido usada no Canadá, que era a impressão digital no corpo. Então, os investigadores começaram a procurar para ver se achavam alguma marca digital no corpo da Darlene do assassino. A polícia tinha duas linhas de investigação. Uma tentando procurar quem era o assassino e a outra tentando procurar quem era a pessoa que fazia as ligações. Foram feitas listas com maníacos sexuais que já eram conhecidos e que estavam soltos, porque algum deles poderia ser o assassino. E nesta lista tinha um homem conhecido como Ronald, que já tinha sido preso, só que ele tinha fugido da penitenciária e estava solto de novo. E ele tinha muitas características com esse crime. Não era só uma violência comum, ela tinha marcas de queimadura por todo o corpo. O assassino tinha brutalizado muito a Darlene. A polícia investigou o Ronald por um tempo, mas ele realmente tinha desaparecido e não tinha muita evidência que tinha sido ele. A polícia também estava sofrendo uma pressão muito grande da população. As mulheres não queriam mais sair à noite, não queriam mais usar o transporte público. E os investigadores não tinham mais evidências. O Fred também tinha parado de ligar. Então a polícia teve a ideia de fazer uma coletiva de imprensa e divulgar o Ronald, que tinha fugido, como o principal suspeito do caso. Porque eles tinham certeza que o Fred ia querer atenção e ia voltar a ligar. Eles queriam estimular o Fred a voltar a fazer ligações e tentar incriminar ele, né? E a polícia fez isso, chamou toda a imprensa, mostrou as fotos do Ronald, falou que era um estuprador super violento, ofereceram $1.000 de recompensa por qualquer informação e deu certo. O Fred voltou a ligar, ele ligou para a escola da Darlene, ligou para o cemitério, ligou para o necrotério e ligou até para uns jornalistas dizendo que ele tinha matado a Darlene e que se não prendessem ele, ele iria matar de novo. O Fred ligou para a delegacia
exigiu falar com o investigador-chefe e disse para ele ir sozinho até a biblioteca, que ele tinha colocado umas provas dentro de uma caixa, mostrando que ele tinha matado a Darlene e que era para o investigador-chefe ir lá buscar sozinho. O investigador-chefe foi até a biblioteca, conversou com a bibliotecária e realmente tinha lá uma caixa com o nome dele, dizendo provas da morte da Darlene, e que era para ser entregues para ele, né? Ele pegou e levou para a delegacia. Na delegacia, os policiais abriram a caixa. Dentro tinha um isqueiro que ele tinha usado para queimar a Darlene, tinha a correntinha da Darlene e também tinham 4 páginas com todas as descrições cronológicas do que ele fez com a Darlene, do momento que ele sequestrou ela até o momento que ele matou. Ele contou que tinha sequestrado ela do ponto de ônibus mais ou menos umas 11 horas da noite, que avançou todos os sinais vermelhos para ela não ter uma possibilidade de pular do carro em movimento, e que levou ela até a fábrica, colocou ela no banco de trás e matou ela. Essa carta preencheu todas as lacunas da investigação que ainda estavam abertas, e chegou a hora de prender o suspeito. O que ninguém sabia é que a polícia já sabia quem tinha feito as ligações. Então, nos últimos dias, a polícia estava sempre acompanhando os passos que esse suspeito dava. No dia que os investigadores foram na fábrica Huron, eles descobriram numa das mesas dos funcionários uma prancheta com o telefone da fábrica 600, Grupo 600. E também na parede estava escrito: o futuro é incerto e o fim está sempre perto, que foi o que o Fred tinha dito para Rose na segunda ligação. Então a polícia já sabia quem tinha feito as ligações, só precisava das evidências para ligar a pessoa que fazia as ligações com o crime. A polícia não tinha as evidências, e agora, com a carta detalhando tudo o que tinha acontecido com a Darlene, sim, o Fred, que fazia as ligações, na verdade se chamava David Dawson. A polícia já tinha grampeado o telefone da casa que ele morava e tinha uma vigília 24 horas por dia atrás dele. Quando o David foi levar o pacote na biblioteca para ser pego pelo investigador-chefe, a polícia já estava escondida na biblioteca, analisando quem era a pessoa que estava indo lá levar o pacote. Então agora eles já tinham as provas suficientes para prender o David. O David foi preso saindo da sua casa, ele morava com os pais. O David é um adolescente de 17 anos que trabalhava na fábrica. E ele estava comendo um sanduíche a hora que foi preso e não esboçou nenhuma reação. Os pais do David tentaram intervir na prisão do filho e falaram: olha, só pode ser algum equívoco, nosso filho não fez nada. Mas tinham evidências até dentro do carro do David mesmo, como um pedaço de tijolo que ele usou para assassinar a Darlene. Ele não tinha nenhum antecedente criminal. Era um caso novo para a polícia. Os investigadores imaginavam que o David iria alegar qualquer coisa, que não, que ele só tinha feito as ligações, que ele não era o assassino, ele só era um adolescente, que ele tinha problemas mentais, que ele estava estressado. Mas não. Ele não negou nada e descreveu detalhadamente tudo o que tinha acontecido e tudo o que ele fez com a Darlene. Ele contou que pegou ela à noite no ponto de ônibus e levou ela até a fábrica, porque sabia que no horário à noite que não ia ter ninguém lá. Ele parou no estacionamento da fábrica, colocou ela no banco de trás, a violentou, começou a bater nela com o tijolo. E aí depois ele viu do lado de fora que tinha um bloco de concreto maior. Então ele arrastou ela até aquele mato e com o bloco de concreto ele bateu várias vezes na cabeça dela.
Ele alegou que ele fez isso porque, se ela estivesse viva, ela ia contar que tinha sido estuprada por ele e ele ia acabar preso. Os pais do David estavam na delegacia fazendo um escândalo, dizendo que aquilo era um erro, que ele era um filho bom, que o filho dele não tinha feito nada disso. E aí um dos investigadores falou: não, por favor, venham, me acompanhem aqui, nós vamos conversar lá com o seu filho. E ele levou os pais do David até a sala de interrogatório e pediu para o David: David, por favor, conte para os seus pais tudo o que você nos contou. Então o David contou tudo aquilo que ele tinha contado para os policiais, detalhe por detalhe. Os pais não acreditaram naquilo, né? Como pode um filho, que era um bom filho até então, fazer tudo isso, né? Os pais pensaram: meu Deus, esse não pode ser o filho que eu criei durante 17 anos. Ele nunca disse em nenhum momento que não tinha sido ele. Ele sempre confirmou que foi ele que fez tudo. Os pais do David ficaram arrasados. Quem é esse que nós criamos como se fosse um filho? A polícia tinha todas as evidências agora para prender o David. Tinha um interrogatório, a impressão digital no corpo funcionou, foi um método que foi utilizado pela primeira vez e deu certo, encontraram as impressões digitais do David no corpo. Ele foi sentenciado à prisão perpétua, mas poderia pedir liberdade condicional depois de cumprir 25 anos de pena. Em 2007, o David Dawson conseguiu tempo, os 25 anos, para pedir a liberdade condicional, mas a família da Darlene foi lá e, com muita luta, conseguiu com que ele continuasse preso. A cada 2 anos, o David pedia a liberdade condicional dele e a família lutando para que ele continuasse preso. Em 2015, a família conseguiu na justiça com que todos os agressores violentos no Canadá conseguissem apenas a liberdade, o pedido de liberdade, a cada 5 anos. Isso foi uma vitória para a sociedade no Canadá. O David continua preso até hoje. Desde maio de 1983, ele continua sendo a pessoa que mais tempo ficou preso dentro do Canadá.